Brasil tem essa diversidade muito grande. Mesmo assim, o cacau conta uma história para gente do que tem acontecido e do que pode acontecer com essa diversidade ou com essas novas plantas. Como é que é um pouquinho essa história do cacau? Porque vocês hoje trabalham com um cacau nativo, natural dali, né? Tem cacau que não é natural? Como é que é esse caminho do cacau, né? E que não é só dele, mas de outras plantas também. Assim, fazendo um panorama geral da história do cacau, as primeiras mudas de cacau que foram colhidas no Brasil por um sistema de plantation, né, elas saíram da Amazônia. Então, século XVII, século XVIII, a Amazônia ali, a nossa região Pará, Maranhão, nós éramos os principais produtores de cacau do Brasil e exportávamos para a Europa. Cacau e a borracha eram as commodities do Brasil. No século XIX, isso mudou para a Bahia, e aí a Bahia passou a ser a principal produtora. Já entrando para o século XX, a gente teve a peste da vassoura de bruxa lá, né? E isso dizimou os pés de cacau e foi aquela crise. E a CEPLAC criou, então, vários clones de cacau que fossem mais resistentes a essas pragas agrícolas. E daí a gente começa a falar de um cacau que não é natural, ele já é um clone, Hum, entendeu? Dessas espécies originais que eles são cacaus, né, mais resistentes a essas pestes, como a vassoura de bruxa e outras situações. Então, hoje o trabalho da CEPLAC é principalmente desenvolver geneticamente mudas que são resistentes em vários aspectos. Então, tem uma que é muito famosa, que é a CCN51, parece que é o nome desse cacau. Ele é o mais comum. E, por exemplo, se hoje um agricultor tiver uma área e ele quiser investir em cacau, um cacau que é recomendado para ele investir é esse, porque ele já é um cacau que foi trabalhado geneticamente para que ele seja resistente a pestes, ele é um cacau grande, então ele tem vários caroços, né, várias sementes, então ele tem um rendimento melhor se for para fazer essa venda. Então, ele uhum. é o recomendado. A gente não, a gente trabalha com o cacau que é o original. Então, ele tem uma sensibilidade. No nosso caso, como ele vem desse século XVII, a configuração genética dele ela é mais resistente. Então, a gente tem sim, a gente é vulnerável ali na região das várzeas, lá do Pará, da Amazônia. A gente tem uma vulnerabilidade para algumas pestes, mas, por exemplo, a vassoura de bruxa não. E Uhum. quando ele foi plantado na Bahia, ele já teve essa alteração genética, então ele já tinha um DNA um pouco mais enfraquecido e a vassoura de bruxa conseguiu atacar. A gente não tem esse problema, como ele é de um ecossistema natural, então ele é um pouco mais resistente. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, quando a gente fala do cacau nativo, é esse cacau que é original, que não teve essa modificação. O cacau plantado, normalmente, é esse CCN51 que a CEPLAC já apresentou as mudas, que são alguns tipos mais resistentes e aí as fazendas optam por ele porque ele tem um rendimento muito melhor. Então, todas essas fazendas de cacau que você vê por aí, as principais que abastecem, Olan, Barrica Lebu, trabalham com cacau, com muda de cacau que já foi clonada, foi hibridada pela CEPLAC e elas são melhores, assim, para essa espécie. A Rendimento, diferença, é. a São melhores de diferença rendimento, né? Isso. Exatamente, principalmente Entendi. no rendimento. A Uhum. diferença no resultado final, para quem vai fazer um chocolatier, o resultado final de todo o processo de transformação desse cacau para o chocolate, o cacau original, o cacau nativo, seja ele da Amazônia, seja ele da Cabruca, da Amazônia, que eu falo da floresta amazônica, tá? Uhum. Seja ele da Cabruca, ele tem um resultado de sabor muito melhor por conta dessa originalidade do que esse outro. Já existe o Centro de Inovação do Cacau, o SIC, que já consegue manipular uma forma de cuidado, de fermentação, que resulta num clonado
gostoso, um clonado premiado. Mas a grosso modo, assim, o rigor é esse, essa é a grande diferença. Então, quando você trabalha com cacau nativo, ele é uma espécie como se fosse um vinho. A gente está numa região, um vinho de uma região muito melhor, que resulta num terroir muito melhor, enquanto que um plantado ele tem um sabor inferior, ele é mais voltado para a quantidade,